realmente tem o direito de comer carne? Bom, vamos pensar o seguinte, todos os seres, poderíamos dizer que são dois seres, tá? Todas as vezes que eu faço um vídeo, eu me despeço do meu vídeo assim, dizendo namastê. O que quer dizer namastê? Namastê quer dizer o seguinte, todos nós temos um eu divino, um eu que na fraternidade branca, inclusive, é chamado de divina presença, tá? Esse eu divino, essa divina presença, é o nosso Deus interior, é o nosso eu superior. Então, quando eu estou dizendo assim, namastê, eu estou dizendo o seguinte, o meu eu superior, o meu Deus interno, está cumprimentando o Deus interno de cada um de vocês, tá? Mas além desse eu superior, existe um eu pequenininho, que a gente chama de eu inferior, que nada mais é do que o nosso ego, tá? Então, é o nosso ego que nós fazemos, que faz tudo neste mundo. Então, é o ego que faz guerras, é o ego que faz fofoca, é o ego que é egoísta, né? E todos nós, quando nós falamos assim, eu sou engenheiro, médico, advogado, sei lá o quê. Na verdade, eu não sou nada disso. Eu estou engenheiro, eu estou médico, ou seja, eu estou isso nesta encarnação. É a mesma coisa, né? Eu sou mulher, eu não sou mulher, eu estou mulher. Eu posso ter sido homem em outras vidas e assim por diante. Tá, então por que eu tô falando isso? Então, na verdade, eu tenho que respeitar, sim, as outras pessoas, respeitar esse princípio divino, este Deus interno que todos nós temos. Isso sim nós temos que respeitar. Agora, quanto ao resto, as atitudes que as pessoas têm, eu posso discordar e tenho esse direito de discordar, se for o caso. Então, a carne, ela não é uma coisa como um alimento comum. É que nem, por exemplo, vamos supor ali tem vamos dizer, uma maçã numa árvore. Eu posso ir lá tirar essa maçã, eu tenho o direito de comer essa maçã, ou até dizer eu não como, que eu não gosto de maçã, sei lá. Entende? Esse direito eu tenho. Mas eu tenho o direito de tirar a vida de um ser que é igual a mim? Será que eu tenho realmente este direito? Então vamos pensar assim, ó. Se eu acho comer carne a coisa mais natural do mundo, e eu me disser assim que eu tenho que respeitar isso, então eu pergunto para vocês, e os pedófilos? Por que eu não tenho que respeitar os pedófilos? O que é pedofilia? É quando um adulto abusa sexualmente de uma criança. Mas coitadinho desse adulto, ele gosta disso, ele se diverte fazendo isso, ele sente prazer em fazer isso. Eu não tenho que respeitar? E os homens que violentam mulheres, que batem em mulheres, por que não são respeitados? E os assassinos, de modo geral, por que não são respeitados? E os traficantes de drogas, por que eles não são respeitados? Bom, eu vou parar por aqui antes que comece a dizer que eu estou defendendo bandidos. Eu não estou defendendo, eu acho tudo isso um horror. O que eu quero dizer é o seguinte, como um fechamento. Por que motivo nossa sociedade aceita um tipo de violência e não aceita o outro tipo de violência? As pessoas costumam dizer, mas é bicho, é animal, né? Tipo, inferior. Essa história de inferioridade e superioridade só existe no nosso mundo. Por quê? Porque isso é uma desculpinha para nós fazermos o que fazemos com os animais. Porque no mundo astral, com certeza, os animais não são inferiores, eles não são considerados inferiores, eles são iguais a nós. Os animais, eles pertencem a uma horda que é chamada Horda dos Devas, a Horda Dévica. E a Horda dos Devas, ela é igual à Horda humana, em termos de, vamos dizer assim, de direitos. Não existe isso. Aliás, como eu já falei em outros vídeos, será que nós gostaríamos que os seres superiores fizessem conosco o que nós fazemos com os animais? Sim, porque existem muitas civilizações por aí de alienígenas bem mais adiantadas que a nossa. Existe um filme muito interessante, na verdade não é um filme, são vários filmes, se chama O Predador. Aí tem Predador 1, 2, enfim. Eu vi esse filme há muitos anos atrás, o primeiro filme que era com Arnold Schwarzenegger.
E se vocês não viram, acho que a maioria já viu, mas assistam com olhar crítico. A história é a seguinte, é um alienígena que vem de um outro planeta e ele é um caçador. E ele vem para o planeta Terra e começa a caçar humanos. E ele faz com os humanos a mesma coisa que os caçadores e as pessoas fazem com os animais. E aí eu pergunto para vocês, é uma historinha, tá, inventada, mas se isso fosse real, isso pode vir a acontecer um dia mesmo. Será que as pessoas iam achar certo, iam achar legal que elas fossem caçadas e tudo mais, que aquele alienígena fizesse isso? Ele é apenas um caçador que veio aqui e está se divertindo. Não é assim que muitas pessoas fazem, inclusive muitas pessoas que têm esse mau hábito, esse péssimo hábito também de caçar e chamam isso de esporte. Eu não sei porque quando matam uma pessoa eles não chamam de esporte também, né? Mas enfim, tudo isso porque eles acham que os animais são inferiores. Só que no mundo astral eles não são considerados inferiores. Portanto, no mundo astral, se você mata um bichinho ou mata uma pessoa, você é um assassino da mesma maneira. Aliás, o mestre Saint Germain chama a humanidade de canibais. Diz que a humanidade não passa de um bando de canibais. E assim, a maioria dos espíritos superiores tem a mesma opinião. Aí vocês devem estar pensando assim, mas peraí, canibal é comer a própria espécie? Tá, mas peraí. Quando a gente estuda biologia, a gente aprende que existem o reino vegetal, mineral e o animal, do qual nós fazemos parte. Portanto, nós somos animais. E por que as pessoas não comem a carne humana? Porque elas têm medo de ir para a cadeia. Porque será que a carne humana é tão diferente assim da carne de um bichinho? Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sou de Porto Alegre, tá? E quando eu morava em Porto Alegre, eu ouvi uma historinha no início do século XX, tá? Essa história lá em Porto Alegre até saiu nos jornais de lá na época, tá? Obviamente que eu não tinha nascido ainda nessa época, mas enfim. Em Porto Alegre tem uma rua que se chama Rua da Praia, que na verdade não tem praia, é só o nome Rua da Praia. E diz que lá no final dessa Rua da Praia tinha um casal que fazia linguiças e que vendia essas linguiças. E aí, diz que eram as linguiças mais gostosas que tinham na época, que os carnívoros da época amavam. E eles chegavam a atravessar a cidade para ir lá comprar a tal da famosa linguiça. Aí um dia a polícia começou a perceber que os mendigos daquela região estavam assim desaparecendo. Aí eles foram investigar e aí eles descobriram que esse casal estava matando esses mendigos e fazendo linguiça desses mendigos, tá? Então eu pergunto assim para vocês, quer dizer, isso mostra que na verdade a carne humana e de animais não tem grande diferença. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta lá do início. Será que nós temos que respeitar realmente os carnívoros? Nós temos que dizer que comer carne é a coisa mais natural do mundo? Não, comer carne é um ato de violência, portanto, é um ato de egoísmo. Qual é o meu interesse com esse canal aqui? Existem basicamente dois tipos de carnívoros, tá? Existe aquele carnívoro que come carne, que sabe muito bem de onde vem a carne e não tá nem aí, que muitas vezes até mata os animais. Esse tipo de gente não me interessa, porque esse tipo de gente, eles estão dormindo. Eles são nossos irmãos que, obviamente, um dia irão acordar, irão despertar e talvez até se tornem grandes protetores dos animais. Mas, por enquanto, são os nossos irmãos que estão dormindo e que talvez ainda tenham que sofrer mais um pouquinho para acordar, para evoluir, enfim. Esse tipo de gente, eu confesso que não me interessa. Se eles assistirem o meu canal, tudo bem, mas não tem grande interesse neles. O meu público-alvo que me interessa são aquelas pessoas que já despertaram para o amor aos animais,
são aquelas pessoas que, por exemplo, que continuam comendo carne, mas que têm já um gatinho, um cachorrinho e que amam esses animais como se fossem os seus filhos. Portanto, este é o meu público-alvo, porque essas pessoas, elas são que nem aquelas crianças que muitas vezes você pergunta assim, de onde vem o leite? E a criança responde, vem da geladeira, né? Ou seja, essas pessoas muitas vezes elas comem carne, porque o médico disse que tem que comer, por causa das proteínas, porque não sei o quê, entendeu? Mas são pessoas que ainda não se deram conta de aquele pedacinho de cadáver que elas têm no seu prato é igual ao seu cachorrinho, é igual ao seu gatinho. Aliás, se você pegar uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, qualquer um desses bichinhos e domesticá-lo, eles vão ficar tão fofos e tão queridos e vão te dar tanto amor quanto o seu cachorrinho e seu gatinho. Então, na verdade, gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Pense nisso. O ato de comer carne não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. É violência. E se nós aceitamos um tipo de violência, nós temos que aceitar todos os tipos de violência. Porque senão nós estaremos sendo incoerentes. Ou seja, é aquela história de 2 pesos, 2 medidas, né? Ou seja, se nós somos realmente, ou pelo menos nos consideramos pessoas tão evoluídas assim, então está na hora de nós começarmos a assumir essa nossa evolução. Porque senão, o que vai acontecer? É isso que está acontecendo aí, ó. As pessoas falando, mas olha a ciência, como evoluiu, a medicina, isso, aquilo, aquele outro. Mas, no entanto, nós continuamos com um pezinho lá na Idade da Pedra. Porque não existe nada mais primitivo e mais atrasado do que o ato de comer carne. Pensem nisso e fiquem com Deus. Namastê.